E aí, galera? E aí, pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo, agora o primeiro de uma série de 3 vídeos que a gente quer fazer sobre a história do cangaço, mais especificamente Lampião e Maria Bonita. E para isso a gente começou essa série aqui, Nossa primeira trilogia. é, aqui em Serra Talhada, que é a cidade onde nasceu o Lampião. E a gente vai começar esse passeio pelo Museu do Cangaço, que, né, a gente pesquisou, tem muita história bem legal. E aqui na frente já a gente tem o Lampião, a Maria Bonita e tem Zabelê, que a gente ainda não sabe quem é, mas a gente vai descobrir lá dentro. Bora Preparados? entrar? É, Eu tô só pra soltar essa mochila. bora! E aí, pessoal, o cangaço já existia desde 1700 e pouco, mas quem fez uma grande marca nele foi o Virgulino Lampião. E Virgulino nasceu em 1898. Aqui na certidão de nascimento dele e nos registros tem uma grande diferença de data, porque ninguém sabe ao certo. Porque como é uma cidade muito, com as casinhas muito pro sertão, uma vez por ano eles iam no centro. Registrar, Então, né, as crianças. aí era quando eles aproveitavam para registrar. Eles não tinham bem a data certa. Eles falavam, foi lá por junho, na época da plantação do umbu. Então eles tinham uma estimativa da data. Mas aqui na certidão de nascimento é dia Aqui diz que foi dia 7 de julho de 1897. 97. Então tem uma... Então só aí já dá 2 anos de diferença para vocês verem como era difícil eles ir à cidade. Aí aqui mostra um pouquinho aqui a família do Lampião, né? Ele morava com a avó e a gente quer ir aqui, ó, que é a casa onde o Lampião cresceu com a avó. Aqui também é uma marca bem conhecida, que é onde vai para o sítio onde ele morava, que tem essas pedras, que foi onde armaram a primeira emboscada, que foi onde começou toda a treta do cangaço. Aí aqui foi o primeiro inimigo dele, Zé Saturnino. Aí aqui tem alguns documentos também, de batismo e tudo mais. E aqui é legal de mostrar essas máquinas de costura. Na minha época já era do pezinho, já bem moderno. Naquela época ele era aqui na manivela. É. Legal. E uma coisa muito interessante. Esses baús aqui que pertenceram à família do Lampião. Foi quando eles Primeira vez que eles saíram da tiveram que Boca Grande. sair, saíram de Alagoas. Bem interessante. E na época do cangaço, né, a gente vendo aqui sobre a história do Lampião e tudo mais, tinham diversos tipos de pessoas, né, de hierarquias também. Era na época de ter coronéis, né, e além dos cangaceiros tinha os coiteiros, que eram os que ajudavam os cangaceiros, onde eles ajudavam, tipo, levavam os cangaceiros para se esconderem, alimentava, levava comida até o bando e tudo mais. Tinha os volantes, que eram os policiais, né, que iam atrás dos cangaceiros, e os cachimbos, que eram os que iam atrás dos cangaceiros, não tinham nada a ver, nenhuma ligação com o governo, mas eles iam atrás dos cangaceiros para se vingar. Por que que o Lampião foi pro cangaço, né? Foi por conta de brigas de terras que mataram o pai dele, e para vingar a morte do pai dele, ele entrou pro cangaço. Aí o primeiro bando que ele foi o bando do Senhor Pereira. E até os 17 anos o Lampião era tranquilinho.
aí até a morte do pai dele, que daí ele se revoltou, né, vingou a morte e foi pro bando do Senhor Pereira, que ficou uns bons tempos até o Senhor Pereira sair do cangaço e ele assumir o bando. Uma das grandes dúvidas que Lampião deixou no caminho foi se ele era herói ou se ele era vilão, né? Quando ele assumiu o bando, eles faziam muito ataques a vilarejos e tal. Ataques, saqueavam o lugar e Lampião decidiu começar a atacar também pessoas ricas. E foi aí que ele começou a ganhar algum respeito. Então, ele começou a atacar algumas pessoas ricas, ele às vezes avisava as pessoas, eu vou cobrar tanto de vocês para não atacar, senão eu vou ir atacar. E assim ele fez muitos acordos. Até em outro vídeo a gente fez mostra uma história bem legal, quando nós fomos em Água Branca, que se ele era herói ou era vilão, né? Que ele era muito amigo do barão lá de Água Branca, ele sempre ia lá e fazia um churrasquinho, pegava o dinheirinho dele, ia embora, faziam festa. E aí, depois que o barão morreu, ele foi lá na rainha, né? A baronesa. Da baronesa, que morava lá, baronesa de Água Branca, e ela não quis dar dinheiro para ele. Então eles saquearam a cidade e ele humilhou ela andando de mão dada no centro da cidade. Então ele tinha esses dois lados. E a questão das igrejas, né? Como ele era muito devoto, Isso. ele respeitava às vezes por conta do pedido, né? Dos padres. Às vezes ele chegava na igreja, o padre conversava com ele não assaltava o padre, a igreja. Ele era muito devoto, o padre Cícero também, foi marcante na vida dele. E Lampião começou a fazer um nome muito forte, só que ele começou a se perder quando a vaidade bateu a porta. Aqui a gente consegue ver no início Lampião com uma roupa simples, de cangaceiro comum. E aqui a gente já consegue ver ele depois, já com bastante ouro na roupa, a bota dele toda cabejada em prata e joias. Os cavalos andavam também com ouro. Então foi aqui que ele começou, o bando todinho cheio de ouro. Foi aqui que eles começaram a perder um pouco a diretriz deles. E eles eram especialistas em sobreviver no mato, né? Sertão. No sertão, não é um mato qualquer. A gente que já fez trilha no sertão sabe como é difícil. Então imagina eles que andaram isso aí desde aqui, Pernambuco, até, sei lá, Rio Grande do Norte, tem também histórias. Então eles eram especialistas em sobreviver nesses lugares. E para ajudar, né? Aqui a gente tem tem semente, pedaço de árvore, de casca de árvore, né? E para cada uma tem uma função. Desde labirintite, que é essa daqui, ó, que é flor de sabugo, para labirintite, tem abortivos, todo tipo de dor, todo tipo de doença, eles tinham então algo para ajudar, né? Remédios naturais que eles encontravam por aí, mata dentro, no sertão. Então eles se viravam muito bem. Uma coisa que o pessoal muito pergunta, por que ele ganhou o apelido de Lampião? Ele era conhecido por ser muito rápido atirando durante as guerras e diziam que a ponta da arma dele parecia um lampião aceso. Inclusive, tinha histórias que às vezes estava escuro, eles tinham que trilhar de noite e ele abria claridade dando tiro. Era bravo. Ele era fera. O Senhor Pereira, o antigo chefe do bando de Lampião, também era um cangaceiro muito conhecido e malvado. E essa cruz aqui foi de uma batalha onde eles mataram um sargento e 8 soldados, para relembrar a história. A gente falou das máquinas de costura,
Aqui também tem os ferros de passar. É bem legal, tu bota o carvão aqui dentro, fecha e aí esquenta o ferro para poder passar. Esse tinha no sítio do meu avô ainda, nós chegamos a usar. E aqui as leiteiras antigamente, bem legal. Ah, leiteira eu lembro. Eu vou falar um pouquinho só sobre Maria Bonita, porque vai ter um vídeo sobre ela. Mas ela foi a primeira mulher do cangaço, né? Foi quando o Lampião conheceu ela lá na Malhada Caiçara, lá pertinho de Paulo Afonso. E muitas das mulheres, né, que vieram depois da Maria Bonita, muitas estiveram no cangaço, mas não por livre e espontânea vontade, né? Algumas eram dadas como pagamento, né, de pessoas que deviam aos bandos, e para eles não irem atacar, eles davam as filhas, né, davam as mulheres para o cangaço. E elas não iam para os confrontos, né? Elas ficavam lá cuidando do lugar onde eles se escondiam para cozinhar, cuidar da casa, né, do espaço deles. E outra curiosidade é que elas não podiam andar com rifles, né? Elas só andavam com pistolas, com armas menores. Logo depois do ataque da baronesa de Água Branca, o governo acabou vendo que o Lampião estava ficando muito famoso e tal, estava ganhando muito poder, e decidiram criar uma polícia especializada para prender o Lampião, que era conhecido como a Volante. Era a polícia de São Paulo, Sergipe, Bahia, todos os estados, Alagoas, tudo junto para pegar ele. Com toda a polícia e o governo atrás deles, eles começaram a ter várias formas de fugir da polícia. Uma delas, que ficou muito famosa, foi andar de costas. Então eles deixavam as marcas ao contrário. A polícia não sabia se estavam indo ou vindo. Eles davam uma de curupira. E foram oferecidas também algumas recompensas por eles. A gente tentou converter quantos seriam os contos hoje em dia e não soubemos muito bem. Ali na pesquisa que a gente fez na internet, no caso o mais caro, né, que é o Lampião, 50 mil réis na época. Corrigidos pro dia de hoje, dá tipo mais de 1 milhão, né, a gente viu. 1 milhão. Então Lampião, 50 mil réis, Curisco 10 mil, depois tinha alguns de 5 mil, 4 mil, 2 mil e 1.000 réis. E aqui nós temos também a última foto do grupo de Lampião. E aqui de Maria Bonita e Lampião também. Mas esse vai ser o nosso terceiro vídeo, vai ser lá em Piranhas, mostrando que é quando... o fim do cangaço. Além da vaidade que atrapalhou o Lampião nas suas fugas, outra coisa que começou a pesar foi quando ele começou a andar com Maria Bonita. Primeiro porque não tinha mulher no cangaço, depois quando ele começou a andar com Maria Bonita, os outros cangaceiros começaram a querer ter as mulheres deles também no grupo. Depois o pessoal acabou ficando com menos pressa, né? A gente bem sabe como é gostoso acampar com a mulher na beira do rio. Então eles começaram a fugir menos e ficar mais acampadinhos. Para ver o tamanho da vaidade que ele mostrava, que ele tinha, para poder mostrar o poder. As armas deles eram todas enfeitadas com moedas de pratas. As testeiras deles também tinham moedas de pratas, ouro, outras joias. Ali aquelas... o chapéu dele, que era feito de couro de veado. Também tinha essas estrelas esquisadas com medalhas e tal. Perneira. Tudo a perneira com joias. E o sapato dele era um sapato especial, porque teve um confronto, o primeiro confronto que ele foi atingido foi um tiro no pé. E no segundo confronto, um ano depois, ele ficou cego de um olho. Então ele também usava um tapa-olho. E aqui nesse mapa mostra todo o território que o Lampião passou, ele e o bando dele. E também algo bem legal e interessante, esse era o Benjamin Abraão, que era, digamos, o fotógrafo
oficial do Lampião, que só ele era autorizado a tirar fotos do Lampião. Que foi também outro detalhe que começou a dar errado por causa disso, né? Por causa da foto dele. Isso, depois de algum tempo ele foi achado morto também, com algumas histórias meio controversas de Tem como várias aconteceu. teorias. E é uma história que parece história de filme, né? História de ficção. Mas deixou muitas marcas, né? E até hoje, pessoas e famílias que passaram pelas marcas do cangaço relembram as histórias. E teve gente que foi desde orelha cortada por desafiar o Lampião. Teve uma senhora também que desafiou o Lampião e eles marcaram com aqueles ferros igual marca boi, né? E marcaram o rosto dela. Teve pessoas castradas. E também as mulheres do cangaço, né? Tem uma história de um cangaceiro quando ele foi morto. E aí tem uma imagem da mulher dele com os ossos ali. E ela perdeu a perna num dos confrontos. Então, é aquela incógnita, né? Alguns acham o Lampião um herói e outros um bandido. E fica a dúvida aí, o que vocês acham? Que ele é um herói ou um bandido? Nós temos a nossa opinião. E essa é a famosa Serra Talhada de Serra Talhada. Para fechar esse vídeo, a gente veio aqui conhecer a Catedral de Nossa Senhora da Penha, que é a padroeira da cidade, e a gente não sai de uma cidade sem conhecer a igreja. Aqui também foi onde foi sepultado o pai de Virgulino, o Lampião. Isso. E ela era uma pequena capelinha, e aí conforme os anos foram passando, se tornou essa igreja, e ela é muito linda, ela é muito alta. Bem legal. Vamos agora dar uma voltinha na cidade e de bônus a gente deixa umas imagens para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! E esse é o primeiro de 3 vídeos. Fiquem atentos aí.